Bom dia, nono ano. Tudo bem? Vamos lá? Mais uma aula aí das correções, correto? Se vocês verificaram lá no site, a maioria das notas já estão lá, faltam algumas ainda, que eu ainda tô finalizando as correções, mas finalizo hoje. E quem me enviou, as notas estão lá, e quem não me enviou, infelizmente, tá sem nota, tá bom? Vamos lá então. Hoje é dia 31/7, né? Estamos chegando no último dia do mês. Semana que vem já é terceiro bimestre, mês de agosto, quase finalizando o ano, tá? Após agosto, o ano passa voando, sempre assim. E hoje nós vamos finalizar o nosso livro também aí com as correções das atividades. Vamos lá então, todo mundo aí na página... Uma das primeiras páginas, né, que a gente começou a trabalhar aí das atividades. Vamos lá então, turminha. Começamos. Como podemos conceituar a temperatura? Qual a sua unidade no sistema internacional? Bom, a gente sabe que temperatura ela pode ser associada a um grau de agitação de suas moléculas, correto? Como estava aí nas atividades de vocês. Grau de moléculas da partículas de um corpo, tá? E o sistema internacional de medidas é Kelvin. Então, vai do grau de agitação, né? Grau de agitação das moléculas. Grau de agitação das moléculas. E no sistema internacional, né, que é o nosso SI, ele é medido em Kelvin. Ponto. Maravilha. Vamos lá, número 2. O conceito de temperatura está diretamente ligado a uma das nossas percepções sensoriais, que é o sentido. Qual seria esse sentido? Nós sabemos que é a ideia do tato. Assim que a gente encosta em algo, eu consigo saber se está quente ou frio. Então essa é uma unidade de medida sensorial, que é a percepção de algo. Número 3. Um recurso comum nas ilustrações é o uso de linhas dinâmicas para representar o movimento dos corpos. Nas ilustrações a seguir, dois corpos, que são recipientes, têm a mesma quantidade de moléculas, estamos vendo o A e o B, mas elas apresentam maior agitação no recipiente A do que no recipiente B. Sim, observando as imagens é o que está mostrando aí. Depois na pergunta, qual dos recipientes tem a temperatura mais elevada? Vamos ter que justificar. Quando ele me pergunta aqui que eu estou olhando para as imagens, eu sei que o recipiente que mais tem agitação de moléculas é o A, correto? É o mais elevado. Então, eu posso justificar aqui como a letra A. Beleza. Só que o grau de agitação de moléculas é maior aí, por quê? Quanto maior a agitação das moléculas, maior é a minha temperatura, correto? Tá minha justificativa aí. Maior o grau de moléculas, maior é o grau de agitação. Pronto, respondeu aqui, ok. Número 4. É comum colocarmos a mão ou o rosto sobre a testa. Tá o rosto aqui, né? É comum colocarmos a mão ou o rosto, é o rosto mesmo, sobre a testa de uma pessoa quando suspeitamos que ela está com febre. Ah, tá, entendi a parte do rosto. Explique por que esse procedimento é válido apesar de não ser preciso. Bom, nós já trabalhamos com um sensor aí sensorial, não é? As percepções sensoriais no 2. Quando ele me fala que eu estou encostando a mão ou o rosto, eu estou trabalhando um procedimento que proporciona uma comparação entre a temperatura dos corpos, a fim de perceber que uma pessoa está ou não com febre. Que eu sei o que? Se uma pessoa está com uma temperatura muito elevada, muito quente, eu já consigo ter uma percepção ali que ela esteja com febre. Correto? Tá aí a resposta. Vamos lá para o nosso próximo exercício. Olha, escalas termométricas. Quais são as principais escalas termométricas que nós conhecemos? Celsius, correto. Opa, isso aqui é para cá. Opa, deixa eu voltar aqui. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. São as três principais. Número 2. Complete cada um dos termômetros adequadamente, apresentando no ponto superior as temperaturas de ebulição da água. E no ponto inferior a fusão. Considere que a pressão atmosférica é de 1 atm. Muito fácil as escalas. Eu sei que de Celsius vai de 0 a 100 graus. Eu sei que de Fahrenheit vai de 32
a 212, correto? E de Kelvin vai de 273 até 373. Correto? Quem fez aí acertou. Parabéns. Número 3. Com base nos estudos realizados sobre o desenvolvimento das escalas termométricas, relacione as colunas adequadamente. Através de quê? Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. A escala que apresenta apenas valores positivos é ela de Kelvin. A temperatura de uma pessoa é de aproximadamente 37 graus nessa escala. Então, estou trabalhando com Celsius. Nessa escala, a temperatura de congelamento de água é representada por um número inteiro, com 2 algarismos. Estou trabalhando com Fahrenheit, 32. Depois, a temperatura de congelamento da água é representada por 3 algarismos em sua parte inteira. Estou trabalhando com Kelvin. 3 algarismos na parte inteira. Que é aqui, ó, o início dela, 273. É a escala mais utilizada pela maioria dos países. Isso a gente sabe, Celsius. E por último, é a escala utilizada pelo Sistema Internacional de Medidas. Tá lá na nossa pergunta anterior, né? A primeira atividade que a gente começou a responder. Que seria aqui a... Ai, não tô conseguindo escrever aqui, ó. Que a minha tela tá me impedindo, tá muito baixo pra mim. Só que eu vou colocar aqui na frente, ó. Kelvin. Tá bom? Vamos lá pro nosso próximo exercício. Qual o significado do zero absoluto? Bom, o significado do zero absoluto é o princípio... A princípio, né, é o quê? É a menor temperatura possível aí. Tudo bem? Menor temperatura possível. Marquem aí. Menor temperatura possível. Ponto. 5. Qual é a escala? Qual escala é conhecida como escala absoluta? Porque ela relaciona essa denominação. Nós sabemos que a escala conhecida como absoluta é a escala de Kelvin, tá? E por que ela é relacionada desse jeito? Por utilizar um ponto inicial de temperatura como o zero absoluto. E todos os seus valores serão positivos. Tá aí. Também há outras interpretações, tá? Não vai estar igual a minha, tá bom? Vamos lá para o nosso próximo exercício aí. Conversões. Aqui vocês já sabem as fórmulas, correto? Vamos direto aos resultados. Realiza as transformações adequadas de 20 graus Celsius para Kelvin. Tem que dar 293 Kelvin. De 103 kelvins para Celsius. Isso daqui tem que dar igual a menos 160 graus Celsius. Menos 5 graus Celsius para Kelvin. Isso daqui tem que dar igual a 268 graus Kelvin. Olha aí, eu colocando Celsius de novo. Kelvin, tá? Vamos lá, então. Continuando aí, a letra D. De 300 graus Kelvin para Celsius. Isso daqui tem que me dar, no total, 27 graus Celsius. Depois, a letra E, de 40 graus Celsius para Fahrenheit. Eu obtenho um valor de 104 graus Fahrenheit. Simples. Logo depois, nós vamos ter aí de 113 graus Fahrenheit para Celsius. Eu vou ter 45 graus Celsius. Tudo bem? Na letra G, a gente vai estar trabalhando com menos 10 graus Celsius para Fahrenheit. Eu vou ter 14 graus Fahrenheit. Na H, eu tenho de menos 31 Fahrenheit para Celsius, menos 35 graus Celsius. Tá simples. E na letra I, eu tenho de 293 Kelvin para Fahrenheit. Eu vou obter um total de 68 graus Fahrenheit. Tá simples. Próximo, que ele me der, é o número 2. Durante a tradução de um livro de receitas do português para o inglês, ocorreu um equívoco e o tradutor escreveu que a temperatura ideal para o derretimento do chocolate era de 45 graus Celsius. Não pode, correto? Se na tradução do português para o inglês tem que ser Fahrenheit.
Qual a temperatura de derretimento deste chocolate em graus Fahrenheit? Se nós trabalharmos com a temperatura de 45 graus para Fahrenheit, isso daqui vai ter que me dar 113 graus Fahrenheit. Pronto. Número 3. Quando se deseja realizar experimentos a baixas temperaturas, é muito comum a utilização de nitrogênio líquido como refrigerante, pois seu ponto normal de ebulição é de menos 196 graus Celsius. Na escala de Kelvin, essa temperatura seria igual a 77. Simples. Número 4. Quando Fahrenheit definiu a escala termométrica, que hoje leva seu nome, seu primeiro ponto fixo, definido por ele, foi o 0 graus Fahrenheit, correspondente à temperatura obtida ao se misturar uma porção de cloreto de amonia com 3 porções de neve, numa pressão atmosférica de 1 atm. Correto? Qual é a pressão de temperatura na escala em Celsius? Bom, eu teria que pegar de Celsius para Fahrenheit. Correto? Então, pegaria o quê? Faria 5C sobre 5, tendo Fahrenheit como menos 32, sobre 9. Correto? Trabalharia os valores que eu tenho hoje, que são os valores fixos dele mesmo. Tudo isso daqui tem que me resultar em menos 17,7 graus Celsius. Cadê? Aqui, ó. Letra E. Fácil. Tudo bem? Próximo. Aí, vocês têm a ideia agora do quê? Do calor sensível, tá? Quando a gente trabalha com a ideia de temperatura, eu também trabalho uma ideia do calor. Então, vamos lá. Qual é a diferença física entre temperatura e calor? Temperatura a gente sabe que é uma grandeza relacionada a um grau de agitação, né? Que a gente já trabalhou. Temperatura, colocar aqui, ó, como um grau de agitação. Nós já sabemos que é o grau de agitação de moléculas. É um grau de agitação. E o calor, pelo calor da definição aí, ele é uma grandeza relacionada à transferência de energia entre dois corpos. Tudo bem? Então, o calor nada mais é do que transferência de energia. Tá simples também, hein, gente? Isso daí, hein? Transferência de energia entre corpos. Vocês podem colocar mais, tá? Não precisa estar igual o meu, idêntico ao meu. Porque isso daí tem múltiplas interpretações. Número 2. No dia a dia, é comum utilizarmos o termo como oposto ao conceito de frio. Entretanto, na física, o entendimento não é bem esse. Leia as expressões a seguir e indique as frases que apresentam conceitos físicos errados, justificando-as. Vamos lá, quando eu falo que calor, tá certo? Eu vou colocar o errado e vocês colocam o modo de interpretação de vocês. Mas tá errado por quê, professor? O calor foi utilizado como um sinônimo de quente, tudo bem? Então, o calor nada mais é do que uma transferência de energia e não o estado, tá? Como assim uma transferência de energia? Porque eu não tô sentindo mais frio. Naquele momento, eu tô sentindo mais o quê? Uma elevância de frio do que... mais uma elevância de calor do que de frio. Então, quando ele fala que calor é uma transferência, não um estado, tá? Não tá quente naquele momento. Pode estar um dia de frio, você tá com blusa de frio e tá com calor. Então, não é um estado, é uma transferência de energia, tá bom? E na letra B, não ande descalço porque o piso está frio e vai passar para o seu pé. Também está errado. Vamos lá, marcar o errado e vocês completam aí, hein? Vocês têm que colocar a interpretação depois de vocês. Por que tá errado? Não existe transferência de frio apenas com a perda de calor, tá? Então, eu não vou sentir frio somente porque eu perdi calor. Eu posso sentir frio a qualquer momento, até mesmo em um calafrio eu posso sentir no dia quente, ok? Amanhã fará um dia quente. Está correto. Tudo bem? Porque ela já está falando de uma ideia de um estado que vai acontecer. Amanhã será um dia quente. Então, o quê? Uma coisa já diagnosticada. É um estado de uma temperatura de algo. Correto? Depois, número 3.
O equilíbrio térmico é um importante conceito da física. Com base nesse conceito, faça o que se pede. Defina o que é o equilíbrio térmico. Bom, o equilíbrio térmico é o estado no qual dois corpos param de transferir calor e apresentam a mesma temperatura. Tudo bem? E isso é o equilíbrio térmico. Então, é quando eu tenho o quê? Eu tenho a mesma... Vou colocar aqui, apresentam... Vou colocar, mesma temperatura, pode ser isso. Equilíbrio térmico é quando apresentam a mesma temperatura. Correto? Tudo bem? Próximo, número 4. Uma cozinha utilizará uma panela de ferro cujo calor específico vale 0,12 cal por grama vezes graus Celsius para cozinhar alguns alimentos. A panela tem massa de 500 gramas, tá? Esta é uma temperatura inicial de 20 graus Celsius e deverá ser pré-aquecida até uma temperatura final de 120 graus Celsius. Vai marcando os valores aí. Considerando que a panela receba calor da chama e não perca calor para o ambiente, faça o que se pede. Letra A. Qual o significado do calor específico da panela de ferro? Quando ele me pergunta o significado do calor específico da panela de ferro, quero dizer o quê? A temperatura aumenta 1 grama da panela em 1 grau Celsius. O que é isso aí? É necessário que sejam fornecidos 0,12 graus, 0,12 calorias. 0,12 calorias. É o que eu vou ter que fornecer aí para essa temperatura, para o calor específico da panela de ferro. Tudo bem? É aí que ela vai adquirir a temperatura dela normal. Determine a quantidade de calor fornecido pela chama para aquecer a panela. Quando eu quero saber a quantidade de calor, lembra do Q maiúsculo, é igual a minha massa, vezes o comprimento. Olha, eu tô no comprimento. Acabei de sair de uma aula de geometria. Vezes a temperatura aí, variação da temperatura. Tudo bem? Então, massa, calor específico, vezes a variação de temperatura. Nós vamos ter o quê? Quantidade de calor é o que eu quero descobrir, sendo a minha massa de 500, vezes 0,12, são as calorias aí, correto? Vezes, abro parênteses porque eu tenho duas variações de graus Celsius. Eu tenho 120, que é a final, e menos 20, que é a inicial. Correto? Lembram? Posição final menos a inicial. Eu vou ter o quê? Quantidade de calor é igual. Vamos lá. Se eu pegar aqui, multiplicar 500 vezes 0,12, eu obtenho 60. Vezes, se de 120 eu tirar 20, eu tenho 100. Correto? O total, a minha quantidade de calor aqui, vou fazer embaixo, pera lá. Então, a minha quantidade de calor aqui será igual a 6.000 calorias, nosso conhecido cal. Pronto. Beleza? Depois, número 5. Calvin, o que é o garoto, e Haroldo, que é o tigre de pelúcia, são personagens conhecidos das histórias de quadrinhos. Nos quadrinhos abaixo, tanto o mar quanto a areia estão recebendo a mesma quantidade de calor vinda do sol. Sabendo que o calor específico da água do mar é de 0,94 cal/gramas vezes graus Celsius, e que o da areia é de 0,12 cal/vezes grama vezes graus Celsius. Responda a questão a seguir. Vamos à resposta. Olha lá. Eu acho que fica mais fácil vocês interpretarem pelo quadrinho do que pela leitura. Calvin e Haroldo. Haroldo, vocês já leram, né? Beleza, vamos à pergunta. Por que a areia e o mar estão em diferentes temperaturas? O que significa isso daí? Significa o quê, turminha? Aumentar a temperatura... Opa, vamos lá, antes que eu me perca aqui. Aqui, ó. A areia está com uma temperatura maior porque seu calor específico é menor, correto? Então, quanto maior o calor
Quanto maior a temperatura de algo, menor vai ser o calor específico daquilo. É o caso da areia. Se a areia está com uma temperatura maior que a do mar, então o calor específico dela está bem menor. Já o caso, mesmo recebendo a mesma quantidade de calor do Sol, a areia sofrerá a maior variação de temperatura. Correto? Por que a maior variação de temperatura? Porque na hora que ela começar a esfriar, é quando o meu calor específico ele começa a aumentar. Tudo bem? É sempre o inverso uma da outra. Opa, que ainda tem a letra B aqui, ó. E na letra B, ele me pergunta o que ocorrerá no final da tarde com a areia e com o mar, quando o sol não estiver mais fornecendo calor para o ambiente? Qual esfriará primeiro? Então, o que vai acontecer? Sem uma fonte que forneça o calor aí, conforme mostra a figura, para esse ambiente, a areia e o mar vai começar a perder esse calor, correto? Eles vão começar a esfriar. Como o calor específico da areia é menor que a do mar, isso a gente acabou de ver na anterior, ela esquenta primeiro e o mar também resfriará primeiro, correto? Então, qual que é a ideia aí? A areia, quando recebe a luz do sol, ela esquenta antes da água. E quando ela perde, quem resfria primeiro é a água. Quem demora mais para resfriar é a areia. Tudo bem? Justamente por causa do calor específico que os dois têm. Ok? Vamos lá para o nosso próximo exercício. Nossa ideia... Nós estamos trabalhando a ideia agora do calor latente. Maravilha! O que pode ocorrer com uma substância ao trocar de calor? Ela varia a temperatura do calor sensível dela. Tudo bem? Poderia ser uma resposta? Pode. Ou mudar também o estado físico dela. Ela pode sair do calor latente. Tá? São duas ideias de resposta aí para vocês. 2. Complete os espaços com as transformações físicas. Esse daqui é aquele desenho, né, que vocês viram, né? Aqui a gente sabe que é uma ideia de sublimação. Sublimação. Se é sublimação em cima, também é sublimação aqui embaixo. Correto? Sublimação aqui também. Eu tenho a ideia do sólido para o líquido, eu tenho uma fusão. Quando eu saio do líquido para o gasoso, eu tenho uma vaporização. Uma vaporização. Ótimo. Quando eu saio do gasoso para o líquido, eu tenho uma liquefação ou uma condensação. Vou colocar condensação, que é o termo mais utilizado aí. E quando eu saio do líquido para o sólido, eu tenho uma solidificação. Ele vai solidificar, que ele vai ficar duro. Tudo bem? Solidificação. Ótimo. Vamos lá, continuando aí. Número 3. O banho-maria é um procedimento muito utilizado para cozinhar alguns alimentos que necessitam de um limite de temperatura em seu cozimento. Ele consiste numa panela com os alimentos postos sobre outra panela cheia de água. Explique por que esse procedimento limita a temperatura de cozimento, mesmo que a chama do fogão continue fornecendo calor. Então vamos lá. A temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius, correto? Ao nível do mar. Assim, ao atingi-la, o calor fornecido pela chama do fogão será utilizado para realizar a ebulição da água. Durante a mudança do estado físico, a temperatura se mantém estável para as suas substâncias em si. Correto? Então, eu tenho uma estabilização de temperatura entre o meu procedimento que eu estou fazendo ali, seja o meu alimento, correto? Entre a água ao nível do mar, que é de 100 graus Celsius. Ótimo. Número 4. Todos os anos, na Rússia é realizada uma competição de estátuas feitas de gelo. Considere que um dos competidores tenha esculpido uma estátua de 150 quilos, que dá 150 mil gramas, sabendo que o coeficiente de calor latente é igual a L 80 cal/gramas, correspondente às questões a seguir. Qual o significado do coeficiente do calor latente do gelo? Isso a gente sabe, né? A gente sabe que para 1 grama de gelo sofre uma fusão, é necessário que seja fornecido 80 calorias. Então, para aqui, ó, vou colocar para vocês. A cada 1 grama, para sofrer a fusão, não é? Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que fornecer 80 calorias para este procedimento.
Pronto. Na letra B, qual é a quantidade de calor necessário para fazer com que a estátua derreta completamente? Quantidade de calor necessário, fórmula da quantidade de calor, sendo ela a massa vezes o meu calor latente, que é L. Vamos lá, então? Quantidade de calor é igual ao quê? Tem que trabalhar com a quantidade de gramas, 150 mil, por isso que ele já converteu para vocês, vezes 80. Tudo isso vai me dar uma quantidade de calor igual a 12 milhões de calorias. Ponto. Simples, tá difícil não. Vamos lá pro próximo exercício. Trabalhei na ideia da condução. Porque a condução é um processo que ocorre predominantemente nos sólidos. Acompanha aí. Porque seu processo consiste em transmitir a energia de uma partícula para outra por contato. Acabou. Se eu colocar até aqui mesmo, ó, por contato, com a ideia de contato, já tá correto, que eu já sei a denominação dela, ok? Depois, na número 2, é comum encontrarmos panelas com cabo de madeira ou de plástico. Explique o motivo desse recurso. Gente, porque será que tem que ter, hein? Será que tudo fosse de ferro ali? Será que eu conseguiria segurar no cabo dessa panela? Não, né? Por isso que é o modo de interpretação. Madeira e o plástico são bons isolantes térmicos. Já estudamos sobre isso daí. Número 3. Ao assar, né, duas quantidades desiguais de alimentos usando um espeto de ferro, de uma e de um espeto de madeira em outra, ambos recebendo a mesma quantidade de calor, qual das duas ficará pronta primeiro? Justifique a sua resposta. Seria o espeto do quê? Ou do de madeira ou de ferro? Seria o de ferro, correto? Porque o ferro ele vai ajudar o quê? Ele vai ajudar no cozimento interno dos alimentos. Então, automaticamente, ele assa mais rápido aquele palito de churrasco, aquele espeto, né? Tá ótimo. Número 4. Em dias frios, é comum utilizarmos blusas e cobertores grossas. Esses materiais podem ser considerados bons condutores ou bons isolantes de calor. Justifique sua resposta. Bom, as blusas e cobertas grossas são consideradas como materiais isolantes, correto? Porque eles não deixam a gente sentir frio, pois suas fibras têm muito ar e isso reduz a quantidade de calor por condução. É isso. Fácil, né? Tá difícil, não. Tá aí de acordo com a leitura e interpretação dos textos de vocês, né, turminha? Vamos lá, a ideia de convecção? Por que a convecção não ocorre em sólidos ou no vácuo? Porque seu processo consiste no deslocamento de massas de fluidos com diferentes densidades. Isso nós vimos lá no início do nosso texto de leitura. Tá simples. Aquecedores na 2, não é? Aquecedores e equipamentos de ar-condicionado devem ser colocados em posição distintas em uma parede. Justifique essa afirmação e indique a melhor posição para que eles exerçam suas funções com maior eficiência. Bom, nos aquecedores a gente sabe o quê? O ar emitido é normalmente mais quente do que o ar do ambiente, correto? Por ele ser menos denso, então, ele sobe. Maravilha. Por esse motivo, os aquecedores devem ser colocados próximos ao chão. Já os equipamentos do ar-condicionado emitem ar frio para o ambiente, correto? Então, ele é mais denso. Se ele é mais denso, ele faz o quê? Ele vai descer. Quanto menos denso, sobe. Mais denso, cai, correto? Então, para ele descer e para ele gelar aquele ambiente em que eu estou, pelo menos até a minha altura, ele tem que ficar no alto. Então, essa seria a justificativa correta. Número 3, da Unital São Paulo. Sabe-se que o calor específico da água é maior que o calor específico da terra e de seus constituintes, rocha, areia e etc. Em face disso, pode-se afirmar que nas regiões limítrofes entre a terra e o mar, podemos dizer o que aí? A letra A, correto? Durante o dia, há vento soprando no mar para a terra, e à noite, o vento sopra no sentido oposto. Acabou. Essa daqui tá simples, de acordo com as nossas leituras ali. Ah, adoro o quadrinho, vamos lá. Leitura do Garfield aí, ó. Olha lá, o Garfield na neve, entrou pra casa, sentindo frio dentro de casa. Eles vão ligar um aquecedor, aqueceu, correto?
O que ele fala ali, o dono do Garfield, gente? É errado amar um aquecedor? O que o Garfield fala? Eu prefiro estar aquecido do que correto. Bem físico essa fala. Vamos lá, letra A. Qual a diferença no sentido da transferência de calor entre as situações presentes no quarto e no sexto quadrinho, não é? Que é quando eu tenho a ideia aí do ligando o aquecedor. Então vamos lá. Deixa eu imaginar aqui como é que a gente pode falar. No quarto quadrinho, se vocês observarem o quarto quadrinho aí, antes deles ligarem o aquecedor, o John, que é o dono do Garfield, né? Ele faz o quê? Eles perdem calor para o ambiente. Então eles estão sentindo frio. Já no sexto quadrinho, o ambiente faz o quê? Ele fornece calor para eles. Correto? De acordo com a nossa imagem aí, ó. É isso. Oh, daorinha, gostei. Aqui, ó. Sexta imagem, quarta imagem. Beleza. Depois a letra B. Por que o aquecedor de ambiente é colocado no chão? Foi aquele que a gente acabou de estudar, correto? Por ele ser menos denso, então ele é colocado no chão, porque ele faz o quê? Ele sobe. Ele subindo, ele aquece o ambiente, correto? É isso. Vamos lá. Próxima atividade, a ideia da irradiação. Nossa, tem bastante coisa, hein? Estudando bastante. Estamos chegando já próximo do fim aí. Número 1. Por que irradiação é o processo por meio do qual o calor emitido pelo Sol chega à Terra? Vou ser resumido para vocês, tá? Entre a Terra e o Sol não existe meio material de propagação de calor das partículas. Tudo bem? Vamos simplificar essa fala aí? Energia térmica chega até aqui por meio de ondas eletromagnéticas. Acabou. Número 2. A irradiação é o único processo de transferência de energia térmica. No caso do que aí? Se a gente olhar na B, o Sol para um satélite de Júpiter. Correto? Matou. Depois a 3, da UFSCar. Considere as 3 situações seguintes. Eu tenho a circulação de ar numa geladeira, eu tenho o aquecimento de uma barra de ferro, eu tenho o bronzeamento da pele num banho de sol. Qual que eu posso dizer aí? Associe nesta ordem o principal tipo de transferência de calor que ocorre em cada uma. Bom, se eu tenho circulação de ar numa geladeira, eu tenho a convecção. Se eu tenho a convecção, eu tenho a A e a B, então, ó. As outras eu vou excluir, tá? Aquecimento de uma barra de ferro. Se eu tenho... Oh, meu Deus. Vamos lá. Se eu tenho aquecimento de uma barra de ferro aí, eu tô trabalhando com a condução. Então já não é a B. Também é a nossa letra A. Por que a letra A? Bronzeamento de pele por um banho de sol, eu tenho a irradiação. Então a nossa resposta correta é a letra A. Acabou. Depois, a 4, Mackenzie. Assinale a alternativa correta. Se eu olhar entre as alternativas aí, a que mais se diz correta, que vocês já responderam, é a letra E. A convecção térmica só ocorre nos fluidos, ou seja, não se verifica no vácuo e tampouco em materiais no estado sólido. Maravilha! Número 5 da FAAP São Paulo. As garrafas térmicas são frascos de paredes duplas, entre as quais é feito o vácuo. As faces destas paredes que estão frente a frente são espelhadas. Sim, as faces da parede são espelhadas para evitar o quê? A ideia de irradiação. Por isso que eu tenho o espelhamento entre elas. Acabou. Tá fácil. Vamos para a nossa última parte aí. Que acho que todo mundo queria essa. As conquistas. Eu vou direto na pergunta, tá? Da número 1. Considere um recipiente com gás fechado e de variação de volume desprezível. Não preciso saber quanto varia o meu volume. Nas condições do problema e por comodidade, que o zero absoluto corresponde a menos 273 graus Celsius, é correto afirmar que, bom, se ele passa de zero, eu só tenho uma aqui que me corresponde a isso, que é a B. A temperatura de 0 graus Celsius, o estado de agitação das moléculas, é o mesmo que a de 273 kelvins positivos. Acabou, porque eles estão ali no zero inicial da temperatura deles, valor máximo
mínimo, né, que eles têm ali do frio. Acabou. Número 2, Mackenzie. Uma pessoa mediu a temperatura de seu corpo utilizando-se de um termômetro graduado na escala em Fahrenheit e encontrou o valor de 97,7 Fahrenheit. Essa temperatura na escala de Celsius corresponde a quanto aí, trabalhando com a conversão dela? Eu vou ter uma ideia de 36,5. Ótimo. Tudo isso estudo de prova, hein? Vocês vão ter que fazer essas conversões lá na prova de vocês. Vamos para número 3. Um turista brasileiro, ao desembarcar no aeroporto de Chicago, observou que o valor da temperatura lá indicado era em Fahrenheit. Era 1/5 do valor correspondente, olha, a graus Celsius. O valor observado foi, bom, se eu estou trabalhando com a ideia do quinto, 1/5, é 1/5 mesmo. Eu estou trabalhando com qual ideia de temperatura aí, já trabalhando com a minha conversão? -4 Fahrenheit. Tá simples aí, trabalho com a fórmula do Celsius do Fahrenheit, faço as minhas conversões aí e obtenho -4 Fahrenheit. Foi a temperatura que ele chegou. Número 4. Um material de massa igual a 800 gramas necessita de 10.000 calorias para aumentar a sua temperatura. Sabendo que o calor específico desse material é de 0,25 calorias por gramas vezes graus Celsius, determina a variação da temperatura desse material. Bom, eu tenho que fazer o quê? Vou fazer aqui em cima, a quantidade de calor, a minha massa, correto? Vezes o calor latente, vezes a variação de temperatura. Eu vou ter o quê, ó? Quantidade de calor, eu vou ter... apesar que eu quero saber temperatura, né? Então, nem vou usar quantidade. Vou colocar 10.000, que é o que eu tenho com a quantidade de calor, que é igual a minha massa, só que a minha massa aí tá me dando em 200. Não, minha massa não é 200, não. Erro meu, 800. 800 é a minha massa. Vezes 0,25, que é a quantidade em gramas aí, beleza? Vezes o que eu quero descobrir, que é a variação da temperatura. Bom, copio os meus 10.000. Se eu multiplicar 800 vezes 0,25, eu vou obter um total de 200. Multiplicado pela variação da temperatura, se o que está multiplicando passar dividindo, 10.000 dividido por 200, nossa, professora, essa é mais simples, porque eu posso cortar os dois últimos zeros e dividir pelo que sobra. Então, a minha variação de temperatura aí é igual a 50, só que é 50 o quê? 50 graus Celsius. Tá aí nossa resposta. Acabou. E nossa última questão de hoje, Mackenzie. Um corpo de massa de 100 gramas ao receber 2.400 calorias, varia sua temperatura de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius, sem variar o seu estado de agregação. O calor específico da substância que constitui esse corpo nesse intervalo de temperatura é igual a letra D. 0,6 calorias. A mesma coisa, trabalhe com a quantidade de calor, que é igual a massa, vezes as calorias, vezes a variação de temperatura. Tá aí. Fácil. Então é isso. Vejo vocês aí na próxima aula, tá? Semana que vem aí eu já inicio a nova parte do terceiro bimestre de vocês. E bom estudo, bom descanso. Revisem, refaçam isso daí, que cai bastante em vestibulares. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, turminha!